Entidades da macro-região intensificam os trabalhos de prevenção contra o suicídio. O número de casos tem preocupado especialistas, mas tem gente que já conseguiu superar uma doença que pode ser a principal causa de quem tenta tirar a própria vida. O tempo passou e hoje Daiane está muito melhor. Mas há 2 anos ela enfrentou um momento delicado depois que foi diagnosticada com depressão. A depressão ela não tem cara, porque você ter depressão é você ter várias máscaras que você usa todos os dias para parecer bem para as outras pessoas. Mas o que as pessoas de fora não vê é que embaixo daquela máscara, atrás daquela máscara, tem uma pessoa que está sofrendo, que é incapaz de pedir ajuda. Durante o período mais crítico da doença, ela pensou em tirar a própria vida. Isso só não aconteceu por conta do apoio da família. Eu pensava muito nos meus irmãos mais novos. No que eu poderia causar neles fazendo isso. Se eu não podia fazer com que eles desenvolvessem também um quadro de depressão, ou se eles também não pudessem vir a fazer a mesma coisa. Mas nem todo mundo consegue superar um momento difícil. Desde 2015, o mês de setembro tem ganhado uma força-tarefa para combater o suicídio. São várias campanhas de conscientização para tratar do tema. O número de casos aumentou no Brasil nas últimas 3 décadas. De acordo com o Ministério da Saúde, de 1997 a 2016, foram registrados 551 casos em Ribeirão Preto. 2016 apontou a maior incidência, 49 mortes. Durante esse mês, entidades que desenvolvem trabalhos de combate ao suicídio querem mostrar a importância da prevenção. A ideia é alertar que quem pretende tirar a própria vida geralmente costuma apresentar vários sinais. O nosso papel enquanto sociedade, enquanto um grupo que pensa nessa temática de forma preventiva, é olhar com cuidado para os riscos do suicídio, que geralmente são desesperança, depressão, desespero, desamparo. Então, os 4 Ds. A ONG que Kelly faz parte distribui cartilhas que falam sobre a importância da vida. As palestras são realizadas em escolas para crianças e adolescentes. O Centro de Valorização da Vida, que é integrado com várias unidades do Brasil, atende um grande número de pessoas da área de risco diariamente em Ribeirão Preto. Nós estamos integrados, o país todo, pelo 188. No domingo, nós tivemos perto de 10.000 ligações do CVV, só que perdemos metade delas, por falta de atendentes. E essa grande mobilização das entidades tem apresentado resultado positivo. O tratamento adequado com especialistas também pode ajudar na escolha pela vida, que é muito melhor. Hoje eu posso dizer que eu estou mais feliz, não estou 100%, mas eu estou caminhando para isso. Eu consegui uma melhora quase de 100%. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. E em Jaboticabal aconteceu hoje de manhã uma passeata para promover a campanha Setembro Amarelo. Participaram da caminhada no centro da cidade alunos da rede estadual de ensino, psicólogos, policiais militares, corpo de bombeiros e homens do tiro de guerra. Outras atividades serão realizadas na cidade neste mês. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está a Aline Massaro, voluntária do projeto Sim. Em São Carlos, Bianca Jean Lorenzo, psicanalista. E também em Ribeirão Preto, a psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental de Sertãozinho, Rosária Fernando Saulo Pazini. E em Franca, Jamil Costa, ele que é do grupo Ame Sua Vida. Vamos conversar aqui por Ribeirão Preto com a Aline, que ela é voluntária de um projeto muito importante para tentar tirar a loucura ou aquilo que possa representar a tentativa de suicídio. No seu entendimento, por que o jovem está cometendo suicídio mais do que aquele que está um pouco mais maduro na vida? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós nos apegamos não à pergunta o porquê do suicídio, né? Tem vários fatores sociais, psicológicos, e nós nos apegamos à valorização da vida, né? No despertar a consciência do sentido da vida. Entendemos que o fator protetor hoje para esses jovens seja o sentido da vida. Acreditamos que essa juventude de hoje tem vivido um vazio existencial muito grande, né? Na busca do prazer desenfreada,
As informações estão aí a todo momento, internet, redes sociais. Então, nós despertamos nesses jovens a valorização da vida, o sentido da vida, onde cada um tem o seu sentido, o sentido muda conforme a nossa idade, conforme o momento. Então, o para quê, o que a vida espera de cada um de nós. Eu vou agora até São Carlos conversar com a Bianca Jean Lorenzo, que é psicanalista. Bianca, uma das coisas que eu acho que chama atenção quanto a essa onda de suicídio é que a gente vive um momento contemporâneo meio confuso, onde não sabemos onde colocar direito o pé, porque coloca e a gente acaba voando sem saber para onde foi. Isso é um fator que pode levar o jovem, o mais idoso, a tentar sair rapidamente da vida porque ele cansou de tudo e de todos? Olá, boa tarde a todos. Sim, essa situação em que as pessoas se encontram, essa contemporaneidade, esse advento da tecnologia, acaba gerando o imediatismo. As pessoas querem resultados rápidos para solucionar os problemas, onde acabam optando por tirar a própria vida, que seria, na verdade, uma solução imediata. Eu acabo com a minha vida e eu acabo com o problema. E o índice de suicídio entre os jovens e entre os idosos é bastante alto, principalmente entre os idosos. O ano passado foi divulgado um boletim epidemiológico pela OMS, onde essa população idosa aparece apresentando bastante contra a própria vida. Então, esse momento atual desse vazio existencial, como colocou a Aline, esse imediatismo, essa busca desenfreada pelo prazer, pela felicidade, pela solução dos problemas, acaba levando com que as pessoas cometam o suicídio. O índice é muito alto hoje entre a população jovem, entre a população idosa, enfim. Pois não, pode concluir, por favor. Já? Obrigado. Ribeirão Preto está a Rosária Fernanda Pazini, ela é psicóloga de Sertãozinho. Lá na cidade de Sertãozinho, quando você conversa com o jovem mostra muita desesperança e, além dessa desesperança, falta de apoio na família. Isso pode levar ao suicídio. Boa tarde. Boa tarde. O jovem hoje ele vive uma situação muito complexa, né? Então a gente nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão sozinho. Eu ouvi esses dias que a gente tende a comparar os nossos bastidores com o palco alheio. Isso é muito dolorido. Então está todo mundo conectado o tempo todo, mas ao mesmo tempo é de uma solidão extrema não ter com quem compartilhar as coisas que importam. Realmente, a falta de apoio familiar é uma coisa que importa e que influencia, pode ser um dos fatores, sim, com relação ao suicídio, mas não só. As amizades, elas não são iguais, o dia a dia não é igual, o jovem não participa dos grupos da mesma forma. Não sei se ele tem noção da desesperança, tal qual o sentido clássico da palavra. É mais uma urgência. Hoje eu percebo no jovem uma urgência por buscar algo que dê sentido e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de encontrar isso. Então, a gente está imerso em muita informação o tempo todo. Então, isso é um fator de risco, principalmente para o jovem hoje. E aí, no ambulatório, a gente tenta trabalhar em grupo, a gente tenta trabalhar em equipe multiprofissional para tentar despertar uma qualidade melhor nos vínculos que o adolescente já tem. Deixa eu ir a Franca agora conversar com o Jamil Costa, do grupo Ame Sua Vida. Jamil, para ensinar, não sei se é possível colocar a palavra dessa maneira, mas para a gente dar valor à vida, nós devemos nos preocupar com toda uma formação, com todo um circuito social que nos cerca. Aí a gente dá valor a muita coisa que a vida reflete e mostra dessa convivência. Está faltando uma convivência salutar entre os jovens, está faltando seriedade do mais idoso, do mais velho, no entendimento do jovem e também do jovem quanto ao idoso. E aí acabamos no suicídio dos dois lados. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da Band. O nosso trabalho é um trabalho muito simples, mas que de maneira
muito importante e com muito carinho a gente vem trabalhando justamente para fazer com que o diálogo faça parte, né, primeiramente da família, mas que esse diálogo seja estendido a todas as instituições, sejam elas instituições de ensino, religiosos, para que o tema suicídio deixe de ser um tabu, porque é um tema importante, né, que o mesmo investimento, que o mesmo comprometimento, né, que os poderes públicos têm com relação a outros problemas de saúde, sejam também com o suicídio. Então, o nosso trabalho é de acolhimento, mas também através de palestras em que a gente usa a arte, a música, a poesia, o encontro, né? A gente fala que um abraço pode salvar uma vida, né? A nossa expectativa é que esse assunto seja falado em todas as instituições. A gente percebe, né, essa crise de valores que a sociedade está passando, mas é por situações muito simples que a gente pode reverter isso. É o diálogo para que o tema seja levado com a seriedade que precisa, com a importância que precisa, porque é um momento grave em que os índices no Brasil estão aumentando, o contrário do mundo, né, que através de políticas públicas está caindo o índice de suicídio, no Brasil vem aumentando. Então, realmente, é preciso que a gente, nas pequenas coisas da vida, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, a gente consiga, né, aproximar, estreitar laços, estreitar sentimentos, e certamente esse sentido que a gente fala tanto da vida aí vai poder ser resgatado e poder ser valorizado ao ponto da gente não ter no suicídio uma saída, né? Porque, na verdade, as pessoas não querem acabar ou desistir da vida. Elas querem acabar com um problema, acabar com uma dor, acabar com um vazio, e tão logo ela se sinta amada, ela se sinta valorizada, ela vai poder resgatar isso. Porque a gente é mais do que os nossos problemas, a gente é mais do que o momento triste, a gente é mais do que as perdas que a gente está vivendo momentaneamente. Antes a gente costumava falar, isso vai passar, mas nem sempre passa, às vezes o momento demora um pouco. Importante é a gente dizer, eu vou passar aí, eu vou estar ao seu lado, é se colocar à disposição. Então, o nosso trabalho como voluntários é de acolhimento, é de estar próximo das pessoas, mas incentivar aquele que está passando por um momento difícil, procurar um ente querido. Em especial a família, que normalmente é, né, o mais próximo, mas procure ajuda. Não se sinta envergonhado pelo momento que você está passando. Deixa eu só fazer uma ressalva. Dificilmente ou quase nunca jornalismo mexe com suicídio. A gente não fala. Até para não incentivar uma porção de coisa. Só estamos hoje mexendo com esse assunto porque a coisa é muito complicada. Para você ter uma ideia, Ribeirão Preto teve, em 2016, um suicídio a cada 7 dias. Um número assustador. 551 casos. Boa, Ribeirão Preto. Aline Massaro, voluntária no Projeto Sim. O projeto está acolhendo mais idoso, mais jovem. O que o projeto pensa a esse respeito? Inclusive, a respeito dos números que eu apresentei. Um suicídio a cada 7 dias. Sim. Então, hoje nós vemos as estatísticas em Ribeirão Preto tem atingido mais os jovens, de 13 adolescentes, né, a 25 anos. Que os últimos casos que nós tivemos acesso foram esses. Então, por isso, a nossa atuação em escolas. Hoje, nosso alvo principal tem sido nas escolas, né? Nós temos sido solicitados a dar palestras para essas crianças, adolescentes. Qualquer escola pode entrar em contato conosco, aceitamos o convite. E ali nós falamos da vida mesmo. Como dirigir a sua própria vida? Através de imagens, né, que é algo muito visual, que chama a atenção deles. E ao final dessa palestra é dado um momento de devolutiva e reflexão a eles, né? Nós damos um sinal em forma de semáforo mesmo, a cor vermelha, né, o que eu devo parar, o que eu acho que eu devo parar na minha vida, amarelo, o que eu devo pensar mais, e o verde, o que eu devo continuar fazendo. Então, é uma tarefa, uma lição que eles aprendem que é muito positiva, e ali nós ouvimos vários relatos. Então, hoje a nossa preocupação é em relação aos jovens.
Inclusive, tem dados essa semana que ficamos sabendo que na UE de Ribeirão, que a cada 8 leitos, 3 desses leitos são por conta de tentativa de suicídio. E é como o amigo anterior disse, essas pessoas não querem morrer, eles querem ajuda, eles querem acabar com a dor. Então, o nosso papel de olhar para cada pessoa com cuidado, aquele que está perto, que às vezes dá um sinal de pedir ajuda, um abraço, e sem julgamentos, né? O nosso dever é acolher, é dar amor, é valorizar a vida de cada um que está perto de nós. O São Carlos, Bianca Jean Lorenzo, psicanalista. Para a gente entender, a psicanálise pode, deve trabalhar de que maneira para pegar a família e dar orientações à família para que ela entenda, veja que tem alguém ali muito próximo que pode estar pensando em cometer suicídio. A psicanálise, ela atua no olhar para o sujeito. Nós acreditamos que diante daquela pessoa que está ali falando, verbalizando, tem um sujeito do inconsciente, como a psicanálise trabalha. Como que nós podemos abordar a família? Primeiro, derrubando alguns tabus, de que se eu falar sobre suicídio, eu vou incentivar. Não, nós precisamos falar sobre suicídio. A população precisa entender o que leva a família, as pessoas a cometerem esse ato. Como que a família percebe, como que eu identifico ali que há uma pessoa pensando em suicídio, com a ideação suicida ou já planejando. Enfim, os adolescentes, principalmente, eles, isso em qualquer pessoa, mas os adolescentes hoje que o risco aí, que tem um risco um pouco maior também, eles mudam de comportamento repentinamente e às vezes a família não percebe, ela acredita que é por conta da idade. Ah, isso é fase, é adolescência, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Não, nem tudo é da adolescência, nem tudo é apenas uma fase. Então, a psicanálise, quando alguém nos procura pedindo uma ajuda, nós vamos tratar tanto esse sujeito que vem em busca de ajuda, quanto essa família, orientando nesse sentido de que a família precisa acolher, de que a família precisa acreditar naquele sujeito, acreditar naquilo que ele está falando, naquela que aquela pessoa está falando. Se a pessoa está falando que vai cometer um suicídio, acredite. Por que não acreditar? Por que esconder? Devido ao tabu que existe em relação às doenças mentais ainda. É difícil, talvez, para os pais aceitarem que o filho precisa de ajuda. Então, a psicanálise atua nesse sentido de promover a escuta do sujeito, de acolher sem o julgamento, de incentivar as famílias a procurarem um acompanhamento psicológico adequado, enfim, nesse sentido. Em Ribeirão Preto está a Rosária Fernanda Pazini, psicóloga de Sertãozinho. Lá em Sertãozinho, nós temos muito desterrado, aquele que largou a terra onde vivia e foi viver muito longe, lá em Sertãozinho, perdendo contato social, perdendo contato amoroso e assim por diante. Também em Sertãozinho tem um número alto de tentativa ou de suicídio? Olha, acho que Sertãozinho não foge à realidade de outras cidades de Ribeirão. Nós temos sim um número alto, um número significativo. Inclusive, o ambulatório vem tentando trabalhar em rede, junto com a UPA, junto com outros centros de atendimento, para a gente tentar, da melhor forma possível, acolher essa pessoa que chega nesse ponto de desesperança. Então, a gente vem trabalhando com assistente social, com a psiquiatria, para a gente tentar atender essas pessoas da melhor forma possível e fortalecer as redes de apoio, não só familiares, mas as amizades e as sociais. Então, acho que essas pessoas que se veem muito sozinhas, então, deixaram família, deixaram cidade, deixaram a terra natal, elas, normalmente, elas tendem a se fechar. E isso é um fator de risco, isso é muito prejudicial. A gente precisa alimentar nessas pessoas o desejo de buscar outras relações, de buscar outros grupos, de buscar lugares de pertencimento. Então, o trabalho não só multiprofissional no ambulatório, mas em rede, nos diferentes pontos de atendimento de Sertãozinho, vem sendo pensado para tentar melhorar esses índices que a gente vem tendo.
Muito bem. Em Franca está o Jamil Costa, do grupo Ame Sua Vida. Jamil, família necessariamente ou normalmente procura vocês para dizer, olha, estão preocupados ali com meu filho, com a minha filha, ou com o nosso idoso, ou não. Quer dizer, consegue quebrar tabu e procurar vocês? Sim, professor, a gente está tendo procura tanto na medida que o grupo está tendo um reconhecimento e as pessoas sabem que a gente tem esse trabalho de acolhimento, a gente tem recebido tanto ligações que a gente se coloca à disposição, como através da página no Facebook também, a gente tem feito esse tipo de acolhimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos eles são evitáveis se a família procurar em tempo um atendimento de um profissional competente. Então, em todos os casos que a gente conversa, que a gente chega a ter esse contato com a família, a gente mostra essa importância, porque nem sempre é uma desilusão com a vida, perder o sentido da vida. Muitas vezes é um momento transitório de um quadro de saúde, como foi falado, ou um psicólogo, ou uma psicanalista, ou um psiquiatra, muitas vezes precisa de uma intervenção através de uma internação ou de medicamentos. Então, logo a pessoa se recupere do quadro físico e mental, ela deixa de pensar no suicídio. Existe uma porcentagem que está ligada à falta de sentido da vida, mas também há um quadro de saúde aí importante que precisa ser tratado com todos os cuidados. E no caso de jovens, a gente sabe que tem alguns fatores agravantes, que são as pressões ou da sociedade, ou às vezes da própria pessoa consigo, ou seja, um vestibular ou um momento que ela está buscando alguma realização, mas o diálogo, ele é sempre importante. A gente tem usado uma frase que é o que eu posso fazer por você agora, porque é aquele momento ali que a pessoa está precisando. Então, muda as características para cada faixa etária, perfeito, mas a gente acredita muito que a questão do acolhimento e a certeza de ter alguém que eu posso contar vai fazer toda a diferença. E nós estamos à disposição para isso e junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, estamos trabalhando em conjunto. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Aline Massaro, voluntária Projeto Sim. Em São Carlos, Bianca Jean Lourenço, psicanalista. E também em Ribeirão Preto, a psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental de Sertãozinho, Rosária Fernandes, ou Fernanda Saulo Pazini. E em Franca, Jamil Costa, do grupo Ame Sua Vida. Gofeto, a gente continua sentindo que o suicídio é tabu, mas temos que dizer algumas coisas a respeito do suicídio, porque ele é uma chaga social. Chaga social, mas que precisa de ser profundamente analisado, já que eu me lembro de uma aula de psiquiatria forense em que nós estudamos Kevin Costner quando disse: em cada mente há uma porta que nunca foi aberta. É o ignoto. É o desconhecido, é o ignorado, é o quarto escuro, quase a caixa preta que cada uma tem no cérebro que é a residência da mente. Exatamente nesse território é que nós entendemos que pode estar escondida a semente, o gene de um futuro suicida. Quem é o suicida? É aquele que acaba querendo encontrar encontra uma solução definitiva para um problema transitório. O problema é transitório, é temporário. Pode ser durante a infância, ocorreu durante a adolescência, não se encontrou, houve um problema qualquer de anomia. Anomia no sentido de ausência de regra, de sentido para a vida. E o médico Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, o austríaco, dizia claramente o seguinte: a morte não é a tragédia do homem. A tragédia do homem é o que morre nele, a esperança, enquanto ele ainda está vivo. A morte da esperança. Mas não é espera. O sufixo ansa cria criança, há um plus, alguma coisa a mais. Seguro, segurança.
a sequência de pessoas nesse ângulo que deve ser analisada em termos corretos, em termos amplos e devidamente profundos. Mas quem ilumina muito, na minha opinião, já que não temos condição de analisar com psicólogos, como psiquiatras, que analisam a alma humana, é o triângulo do ser humano, o homem tridimensional. Corpo, soma, alma, psique. E há um terceiro território que não se investiga, que é o campo de Deus. Quando Deus viu o ser humano, soprou. Entrou o pneu, o vento. Virou o pneuma, é o espírito. É esse vértice do triângulo que é desconhecido completamente, que é um território uma espécie de ponte que liga o ser humano às coisas celestiais. É nesse território que talvez se entenda a necessidade de aprofundar o conhecimento para tentar equacionar problemas terríveis do próprio suicídio. Quando a pessoa quer resolver um problema e acaba confundindo as coisas. Ele não quer se matar, ele não quer por fim a sua vida, ele quer por fim ao seu sofrimento, à sua dor, à sua alges, e acaba se matando, levando consigo a própria vida, quando o problema era, como no começo nós chamamos de transitório. É por isso que o suicídio é uma palavra que tem sinônimo de autocídio. Na literatura, Mário de Sá Carneiro, o grande poeta e escritor português, no seu livro Fogo, ele dizia de maneira nítida: eu sou um labirinto. Ele não encontrou dentro dele, nem na alma, nem no espírito, uma saída para os seus problemas, que até, afinal de contas, foram detectados pelo seu grande amigo Fernando Pessoa como de saída fácil. E Albert Camus dizia de maneira nítida, logo no início, Albert Camus, só há um problema filosoficamente sério, o do suicídio. E deixou por aí para nós todos tentarmos encontrar pelo menos uma solução equacionada de início. Obrigado pela presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração, Roberto. Obrigado.